Saravá, saravá, saravá. Esse filho de Pemba que fica de pé no congá. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu me chamo Patrícia Magalhães, eu sou dirigente do Instituto de Umbanda Águas de Iemanjá e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema bem importante. Não só para quem é médium da corrente, mas para quem está querendo e pensando em entrar para uma corrente mediúnica, seja em qualquer terreiro que for, né? E os mitos e as verdades. Mas a gente vai falar de mitos e verdades aqui assim, bem pé no chão. Para trazer mesmo a realidade para quem está buscando, às vezes é para a pessoa que está encantada, ou às vezes é para a pessoa que está iludida, ou para deixar assim cair por terra o que é e o que não é, né? Estar numa corrente mediúnica não é um prêmio, não é um privilégio onde só pessoas escolhidas, só pessoas super ultra poderosas são capazes de entrar. Não é um refúgio para não enfrentar a vida ou achar que está dentro de uma corrente protege você, ou desenvolver a sua mediunidade vai fazer com que nada te aconteça, ou que os guias entrem ali a seu serviço como super-heróis. Isso é ilusão infantil, né? Não é uma proteção contra a vida, é um chamado ao amadurecimento, é um chamado ao servir, mas não é um servir que espera algo em troca, é um servir que é uma escolha do coração, é uma responsabilidade, é um serviço, certo? E aí, continuando, o que não é estar numa corrente mediúnica, né? Não é um lugar para se proteger espiritualmente, como eu disse antes. Não é uma solução mágica para os seus problemas. Ah, você já ouviu falar? Se você entrar numa corrente mediúnica, que a sua vida vai mudar, né? Que vai acontecer alguma coisa, super, ultra, mega, plus, power. Não é isso, isso não é verdade. Muitas pessoas usam desse subterfúgio, dessa desculpa esfarrapada mesmo, para fazer com que as pessoas se decidam a tomar uma decisão, às vezes, muitas das vezes, equivocada, na base do medo ou na base da ameaça. Não sei por qual motivo. Né? Talvez aquela pessoa que esteja aconselhando aquilo realmente ache aquilo importante. Mas não é bem assim. Né? É sério, precisa ser compreendido com clareza, sem romantização e sem fantasia, sem promessa e sem confusão. Muita gente chega com o coração aberto, com sensibilidade, com experiências fortes nas giras, né? Às vezes você está ali na consulência, você sente um arrepio, você sente um tremor, você tem uma intuição, às vezes você está em casa, você tem um sonho. Isso é muito bonito, isso faz parte, né? Faz parte do despertar da consciência e do despertar da consciência daquela pessoa. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior do que os outros. Não tem nada a ver. Mas é exatamente aí que nasce o risco. Você confundir uma sensibilidade com a maturidade de estar pronto para dar um passo dessa grandeza. Confundir a experiência espiritual, né? Aquele arrepio, aquele tremor, aquele chimilique que às vezes dá, com uma prontidão para servir. Porque é isso que é estar na corrente mediúnica, é você servir. Servir a quem? Aos guias? Aos espíritos? Não, aquela comunidade, né? Confundir, às vezes a pessoa se confunde o acolhimento que ela recebe ali nas giras, conversando com o guia, conversando com o dirigente, com uma proteção automática. Ah, então se eu entrar aqui, se aqui na consulência eu estou super protegida, assim, me sentindo acolhido, eu vou entrar e aí eu vou ter uma proteção automática. E aí confunde, às vezes, o carinho, a atenção, o acolhimento com maternagem. Confunde o guia com uma solução rápida para a vida. Né? Então, é interessante a gente alinhar, esclarecer e evitar maus entendidos, tanto para quem está ou irá fazer parte do Águas de Iemanjá,
quanto para quem está ou irá fazer parte de qualquer comunidade religiosa. Não serve só para Umbanda em si, mas serve para um caminhar para a sua vida, né? Então, o que é uma corrente de mediúnica? A corrente mediúnica não é um grupo de pessoas mais espirituais, mais evoluídas do que as outras. Não, não é uma medalha, não é uma coisa assim para você ostentar, olha aqui, eu tenho guias, né? Não é palco, eu vou ficar tremelicando, né, ali, porque eu estou em desenvolvimento mediúnico. Não, né, gente? Não é assim, não é um lugar para ser visto ou para ter o seu momento. Olha, espiritou mais que todo mundo, né? É um espaço para servir ao sagrado, para servir as pessoas que ali procuram, um espaço de conexão com Deus, com os orixás, com a sua ancestralidade. E serviço, por definição, pede entrega, pede constância, pede humildade, pede responsabilidade, pede verdade, pede disciplina, pede postura. Quem entra na corrente, entra para somar aquele campo espiritual e não para ser sustentado pelo campo. Entra para participar de um corpo coletivo que precisa ser coeso, limpo energeticamente, alinhado, protegido, né? Então, você vai lá no intuito de servir e também olhar as suas questões, né? Mas não para ter um atendimento único, exclusivo, né? Então, o trabalho espiritual envolve não é só incorporar, envolve você lidar com pessoas, com o sofrimento dessas pessoas, com as dores, com as famílias, com histórias delicadas, com emoções expostas e processos profundos. Isso não basta só que eu seja médium para fazer parte disso tudo, é preciso que eu desenvolva uma estrutura interna que me permita olhar para aquele outro que está ali com um olhar de amor, não jamais de julgamento. Estar numa corrente mediúnica é muito mais do que incorporar. Incorporar só é parte mais visível ali do trabalho, que é quem está sentado ali na assistência, na consulência, que é o que consegue ver. Mas, às vezes, não é que seja o menos importante, mas é o menos principal. Apesar de todo mundo ir no terreiro para conversar com o guia, envolve tantas outras questões ali para que esse guia possa incorporar nesse médium, que é só o fim de todo um trabalho que foi feito, né? Então, a mediunidade verdadeira não começa quando o guia incorpora, né? Quando ele baixa no terreiro. Começa antes, na vida de todo dia. Então, aparece na postura do médium, quando ninguém está olhando, se revela na maneira como a pessoa lida com as suas próprias frustrações, com as críticas, com as regras, orientações, limites, compromissos, né? Então, você reconhece quando o médium está amadurecendo, e amadurecendo não é que ele é melhor ou pior do que o outro que está começando, mas é que ele já está olhando para a vida dele, para a espiritualidade dele, para a caminhada dele, quando ele aprende a ser constante, sem ser cobrado o tempo todo, então não precisa ficar lembrando dos seus afazeres, ele mesmo sabe. Ele sustenta o acordo, o combinado daquele terreiro, né, as regras daquele terreiro, com respeito, tira suas dúvidas com respeito, né? Ele sabe ouvir um não sem fazer drama, nem fazer mimimi. Ai, que a mãe de santo não deixou. Ai, aí vai falar com o outro, que fala com o outro. Olha, isso acaba com uma corrente mediúnica. E sem se sentir rejeitado, né? Vai olhar, por que eu me senti assim? Eu também faço isso. Você acha que é só o médium que faz parte da corrente, que o dirigente também não tem as suas questões, as suas dores, as suas mágoas, as suas frustrações? E ao invés de ficar com raivinha, ele não vai olhar para dentro de si mesmo e falar por que eu me senti isso, olhar para as suas questões, o que aquele outro fez eu olhar, para qual dos meus espelhos, ou para qual dor minha esse outro está fazendo eu olhar, né? Não transforma tudo num milindre, não fica trazendo as suas questões, tudo quanto é coisinha da sua vida para o guia resolver, né? Vai criando uma autonomia, vai aprendendo, aprende uma mironga aqui na cambonagem, aprende uma coisa ali, ouve uma palavra do guia, e aí você vai criando pernas que andam com firmeza,
na sua espiritualidade, né? Ele não se coloca como vítima quando é convidado a crescer. Às vezes a gente precisa chamar atenção com carinho, falar que a pessoa está errando, perguntar por que ela fez isso, por que ela fez aquilo, né? Mas se toda hora a pessoa se coloca assim, ai, coitadinha de mim, isso serve tanto para o médium que é da corrente, quanto o médium que é dirigente também, né? Porque o dirigente também é um médium em eterno desenvolvimento. Não é porque ele está ali na frente dos trabalhos que ele vira um super ser iluminado. Muitas vezes é muito pelo contrário, é justamente por ele estar nessa liderança que ele mais precisa de coisas para desenvolver, ou de estímulos que a vida mande para ele, para que ele desenvolva. Então, o caminhar mediúnico vai entender, a pessoa vai acabar entendendo que o terreiro tem disciplina, que ele precisa ter uma hierarquia, senão vira oba-oba, vira bagunça. Então, há de se respeitar uma hierarquia. Desenvolve o silêncio, não está ali na gira para ficar batendo papo, olhando em celular, tem ética, não fica comentando os problemas dos consulentes por aí, isso é extremamente feio, né? Você escuta aqui e aqui ficou. É um exercício, né, de olhar o próximo com carinho, com amor. Aprende que a espiritualidade não é desculpa para falta de responsabilidade, né? Então, o espírito não vai querer ficar incorporando você toda hora. É você que não está educado mediunicamente e está achando que só porque arrepiou é porque o guia quer baixar. Então, cuidado. Mediunidade, ela não é só sentir. É saber o que fazer com o que a gente sente. Isso que é o objetivo de desenvolver a mediunidade. Não é porque vou desenvolver a mediunidade que eu recebi aqui, arrepiei aqui. Às vezes não é espírito, às vezes é uma energia, às vezes é uma coisa para você prestar atenção, às vezes é uma falta de conhecimento com o próprio funcionamento do próprio corpo, né? E tem várias questões para a gente observar. Um terreiro, ele não é refúgio emocional, nem escudo espiritual. Um dos mal entendidos, mais comum, quem está começando a imaginar, quem entra no terreiro ou está numa corrente, é uma forma de proteção. Nossa, agora tô dentro, agora ninguém mexe comigo, né? Quem me protege não dorme. Essas bobeiras que a gente escuta por aí, né? Agora meus sintomas vão parar, não vou sentir mais rupeio, agora eu vou melhorar, vou ser uma pessoa melhor, vou ter um guia do meu lado 24 horas por dia para me proteger, né? E opa, não é assim não, viu? Se você acha isso é uma infantilidade. Isso é infantilizar a espiritualidade. É que nem querer que papai e mamãe resolva tudo para nós. A gente é criança. A criança precisa de quem? De um pai e de uma mãe. Ou de uma figura de um adulto, né? Responsável para cuidar dela até que ela caminhe com as próprias pernas. A mesma coisa é a espiritualidade. Só que a gente já entra no desenvolvimento mediúnico, a grande maioria das pessoas, com raríssimas exceções, adultos, vou falar de novo, adultos. Então, o adulto cuida de si mesmo, o adulto se protege, o adulto, ele vai procurar aprender, procurar observar, não vai entrando em qualquer lugar, não vai dando sua cabeça para qualquer um que pôr a mão, né? Ou falando assim, vem cá participar da corrente, e aí você pula de cabeça porque eu sou o médium das galáxias. Não, né? Então, o terreiro vai acolher, é trabalho do terreiro, desse espaço coletivo, acolher as pessoas, orientar, amparar, fortalecer, mas ele não existe para substituir a vida. Não existe para servir de muleta espiritual quando a pessoa não quer encarar os próprios movimentos internos. E isso, com certeza, vai acontecer dentro das giras, né? Você vai com aquele olhar de fantasia, de que eu vou ficar espiritando o tempo inteiro. E quando a gente começa, um dos melhores trabalhos é o da cambonagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito menos para substituir acompanhamento de saúde quando necessário. Não é porque você está dentro do terreiro que você vai ficar fazendo só trabalho para a saúde e não vai procurar um médico, não vai procurar um psicólogo, um terapeuta para cuidar de você.
Não vai procurar um gestor financeiro quando você tiver com problema de finança, porque não vai cair dinheiro do céu. Você vai precisar continuar trabalhando, vai precisar continuar fazendo a sua vida aqui fora. Sintomas físicos precisam de cuidados físicos. Emoções intensas precisam de cuidado emocional, de um profissional da área. Padrões repetitivos pedem consciência e mudança de atitude. Então, a espiritualidade, ela vem para caminhar junto, para nos auxiliar. Ela jamais vai fazer nem por mim, nem por você. E quando alguém tenta usar o sagrado como uma compensação para não se responsabilizar, a vida fica muito mais confusa. E eu já vi isso inúmeras vezes, de pessoas que caminharam por anos comigo e mesmo ouvindo eu falar, porque às vezes a gente fala, mas a pessoa não tem ouvido para ouvir, não consegue entender, não tem consciência, precisa passar por outros processos, né? De que só porque ela servia, nada na vida dela podia dar ruim, porque ela estava ali servindo os guias. Não, estava servindo porque você queria, ninguém estava te obrigando. É que nem eu sempre falo esse negócio de alguém falar assim, que se você é obrigada a desenvolver sua mediunidade, você não é obrigada a nada. Nunca entre numa corrente mediúnica porque alguém falou para você que você é obrigado. Que você tem que, senão a sua vida vai, não sei para onde. Cuidado, gente, cuidado. O sagrado, ele não alimenta dependência. O sagrado, ele desperta para autonomia. Esse negócio que você não pode dar um passo sem ter que falar com o dirigente. Você não pode fazer isso, que eu vou perguntar para o dirigente, vou mandar mensagem para o dirigente, vou falar não sei o que para o dirigente. Não é que você não pode se aconselhar, você pode e deve. Mas tudo que você vai fazer na sua vida? Que adulto é esse? Que adulto é esse? Acolhimento não é maternagem. Dirigente não é pai e mãe de adulto. A gente chama de mãe, a gente chama de pai por um respeito, a hierarquia que aquele dirigente representa, por aquilo que ele representa diante da ancestralidade dele, daquela casa de axé, né? Mas isso não quer dizer que ele vai ser seu papai e sua mamãe. E nem que você possa projetar em cima dele as frustrações mal resolvidas que você tem com a sua própria figura materna-paterna, né? Que é outro mal entendido frequente. Confundir o vínculo de respeito e carinho com obrigação emocional. Em muitos deles é comum chamar, né, de pai, de mãe, por tradição, por afeto. Mas isso não significa que o dirigente se torna mãe ou pai de pessoas adultas. Né? Chamar de mãe é uma forma de reverência. Não é um contrato de dependência, não é autorização para você colocar o dirigente no lugar do que faltou na sua própria história. E nem o vice-versa, né? Nem o dirigente colocar em cima dos filhos da casa as frustrações em relação à história dele, como muitas vezes como filho de pais biológicos, né? Então não é desculpa para terceirizar decisões, escolhas, responsabilidades e necessidades afetivas. A casa acolhe, os guias orientam, o dirigente ele direciona, mas o médium continua sendo um adulto responsável por si, pelas suas emoções, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua vida financeira, pela sua saúde física, saúde emocional. Você é que vai decidir. Você pode chegar no dirigente, como muitos chegam em mim e pedem um conselho, pedem uma orientação. Isso não quer dizer que tem que fazer o que eu falei, né? Você, como adulto, vai decidir, vai pesar, porque é você que calça os sapatos, não sou eu, não é o outro dirigente, né? E outra coisa, quanto mais autônomas as pessoas forem, pelo menos é o meu pensamento, né? Melhor para elas e para mim, né? No sentido de que, olha quanta autonomia eu ofereço ao saber que o outro pode ter as suas próprias escolhas, que o outro é livre para ir e vir para onde ele quiser ir, né? Quanto mais alguém amadurece na espiritualidade, mais entende isso com facilidade. Sem cobrança, sem carência, sem exigência, sem mimimi, sem fofoca. Fofoca é feio.
né? Conversar com o guia não é autorização mágica, né? Não é porque você sonhou, que você sentiu, né? Que você conversou de um assunto que você generaliza. Muitas vezes acontece isso assim comigo. Ó, vou dar um exemplo da minha própria vida. Tô lá no terreiro. Aí vem, agora vamos supor, uma gira de baiano, por exemplo. Aí Maria Raimunda vem. Maria Raimunda vai e conversa com a pessoa. A pessoa vem e fala assim, para mim, aí depois acabou a gira, aí vamos supor que a pessoa fala assim, a Maria Raimunda fala assim, conversa com a minha menina sobre isso. Que a minha menina, no caso, sou eu. Aí a pessoa vem falar comigo. Só que aí ela fala o que ela entendeu daquilo que a baiana falou, entendeu? Não fala o que a baiana falou certinho. E aí, a baiana vem, mas não foi isso que eu falei. Aí fica assim, ué, baiana. E aí, tá vendo? Então, cuidado, gente, com a interpretação que você coloca diante das expectativas que você tem. Então, sonhos, sinais, e outra coisa, a baiana vai orientar, né? A orientação dela é o que é? Uma orientação, não é uma regra, nem uma lei, né? A não ser que ela esteja sendo muito incisiva no que diz respeito aos cuidados do terreiro, né? Aí é uma outra coisa, né? Sinais, sonhos, intuição fazem parte do caminho, só que eles precisam ser interpretados com discernimento. Às vezes, um sonho, ele mostra uma necessidade interna. Muita gente vem me procurar e fala, Patrícia, sonhei com isso, isso, isso. O que quer dizer? Ui, eu não sei, né? Depende, né? Às vezes o sonho mostra uma necessidade interna, às vezes revela um desejo, às vezes é um processamento emocional, às vezes é uma inspiração, às vezes é um chamado, às vezes é apenas o inconsciente organizando conteúdos, né? Maturidade maturidade mediúnica é você entender que nem tudo que você sente é orientação, né? Senti. Calma, vamos ver se sentiu ou só empolgação, né? Nem tudo que você ouve foi exatamente dito, nem toda empolgação é confirmação, e nem toda vivência intensa, sabe? Aquela hora que você vai no terreiro que arrepia até a alma, significa prontidão para entrar. E isso não vale só para o Água de Iemanjá, vale para todos os lugares, vale para a vida. A espiritualidade, ela não tem pressa. Pressa, em geral, é do ego, da ansiedade, tentando encontrar segurança, afirmação, reconhecimento, ter as suas necessidades infantis atendidas, tudo isso e mais um pouco. O que sustenta uma corrente é constância, ética e, silêncio. Quando há ausência sem comunicação, o campo sente, né? Faltou sem avisar. Mas eu sou só um cambone. Como assim sou um cambone? Cambone é muito importante. Aliás, sem o cambone não existe gira. Como é que vai correr atrás das coisas? O guia vai, peraí, consulente, que eu vou ali pegar uma bebida para mim lá dentro da geladeira. Não tem isso, né? Quando há conversas paralelas, o campo espiritual daquela gira enfraquece. Quando há ruído, o campo perde a força. Quando há fofoca, o campo adoece. Né? O que acontece nas giras precisa ser tratado com ética e maturidade. É que nem uma confissão. O padre não pode ficar falando. Nem tudo deve virar assunto fora da gira. Aliás, praticamente nada, né? A não ser que tenha uma dúvida pontual para ser tirado com o dirigente. Nem tudo pode ser contado do jeito que eu entendi. Que eu ouvi o fulano falando, aí eu pego um cadinho da conversa aqui, transformo num trem assim, enorme, vira uma confusão sem fim, sobra para quem resolver? Dirigente, eita, faz parte. Uma fala fora do contexto pode virar veneno. Uma interpretação distorcida pode criar confusão. Um recado pode virar fofoca e um momento íntimo pode virar exposição. Isso é gravíssimo, porque terreiro não é grupo social. Corrente não é roda de opinião. E mediunidade não é conversa atravessada. Quem tem dúvida, pergunta para quem sabe responder. Dirigente e os guias. Os guias, de preferência, dos irmãos mais velhos, né? De quem tem alçada para responder. Quem ficou mexido, trabalha em si mesmo. Quem não entendeu, busca orientação com maturidade. Quem está incomodado, conversa com clareza e não espalha. A corrente cresce quando cada médium se educa para ser um adulto espiritual.
E não só um adulto pro lado de fora do terreiro, né? Adulto é adulto o tempo inteiro. Entrar na corrente não é para ver se vai dar certo. É natural que as pessoas entrem com o tempo, percebam que não é o momento, não é o caminho, que a vida exige outras prioridades. Isso pode acontecer, tá tudo bem. Cada um vai para onde quiser. O que não é saudável é entrar para a corrente para testar, para se proteger, para se sentir especial, para receber atenção, para resolver a vida, para ser cuidado, para ter resposta, para compreender, para compensar o vazio existencial da minha, sei lá o quê. Corrente não é lugar de compensação emocional. É lugar de construção, disciplina, serviço, ética e constância. E quem não pode sustentar isso hoje, pode continuar lá na assistência, recebendo cuidado e carinho espiritual, aprendendo, estudando, amadurecendo, observando. Para que pressa? Até a hora de chegar o tempo certo. Já falei, não existe pressa no sagrado, existe preparo. Então, quais são os desafios reais de quem serve uma corrente? Os desafios do médium não são ver espírito, incorporar, escutar, os guias falando comigo 24 horas por dia, né? Eu tô no terreiro, os guias tá falando, eu tô em casa assistindo televisão, o guia tá aqui contando. Oxe, gente, isso nem é vida, né? Os desafios verdadeiros são internos. Sustentar um compromisso, mesmo quando não tá sendo fácil, sabe? Continuar indo na gira, mesmo tendo problema. Porque geralmente quando a pessoa tem problema, o primeiro lugar que ela para de ir, principalmente ser médium da corrente, é na gira. Né? Ai, que os guias não tá resolvendo minha vida. Ué, e eles têm que resolver? É para isso que você entrou na gira? Então, que bom que sai, né, gente? Porque não é esse o motivo. Aprende a lidar com frustração sem se vitimizar. Aceita orientação e correção sem orgulho ferido. Ou está achando que não vai precisar chamar atenção? Vai precisar chamar atenção, só que com carinho, com educação, com respeito, né? Silenciar o impulso de falar demais, evitar criar ruído e confusão. Cuidar da vida pessoal para não despejar assim no campo espiritual. Manter disciplina, eita lasqueira, emocional e mental. Estudar, observar, estudar não é sair fazendo um monte de curso, não, gente. Tá? Os cursos às vezes é bom, às vezes são necessários, claro que são. Eu fiz muitos, eu gosto de aprender, mas aprender com os mais velhos, principalmente estudar na gira. Na hora da gira é um campo aberto para estudo, né? Ver como é que aquele preto velho atende aquele ali, ver como é que aquele outro preto velho atende aquele outro lá. Né, e ver qual que é o alimento que ele usa para fazer uma mironga ali. Se der um tempinho, parar um cadinho para conversar com o preto velho, com o baiano, não é para ficar batendo papo da sua vida. Né? Ali, uns minutinhos rapidinho. Né? Entender que a mediunidade é para a vida toda e não para viver com ansiedade, que a sua vida não vai ficar ruim nem pior se você desenvolver sua mediunidade, ela vai ficar do jeito que está. Você vai ficar pior se você ficar ansioso, né? Porque aí não é culpa do espiritual, é culpa da sua própria ansiedade. É culpa das suas expectativas irrealistas, que você mesmo criou, né? A corrente não dá mediunidade. A corrente lapida caráter. No tanto que eu aprendi sendo dirigente. Gente, vocês não têm noção do tanto. Né? Sobre o outro, sobre mim, principalmente, sobre a vida, né? E o que é um médium maduro, né? Vamos falar da cambonagem, né? O Cambone, gente, que figura maravilhosa. Geralmente, lá não sei como é que é no seu terreiro, mas todo mundo lá no meu terreiro começa como Cambone. Tem um dia específico ainda para desenvolvimento mediúnico. A gente desenvolve ele igual eu desenvolvi lá no terreiro do Pai José, do Pai Amélio, do Pai José era o Preto Velho. Todo mundo ia lá. E ali no meio da gira, a gente desenvolvia. É bom ter um lugar que tem uma coisa separada assim, porque aí você pode dar uma atenção maior para esse médico que está começando, né? E o Cambone, ele é o pilar do terreiro. Sem Cambone não tem gira, né? Então, aprender, a melhor parte do desenvolvimento mediúnico é poder cambonar. Né? Você tá ali, porque depois que você começa a atender as pessoas, não que seja ruim, não tem bom e pior, né? Ou bom e ruim. Tem momentos diferentes
da sua jornada mediúnica, né? É você estar ali prestando atenção, olha o quanto que você aprende numa gira, né? Então, pra gente... Outro dia eu faço um vídeo só para acomodar. Então, se você chegou até aqui, se você não inscreveu, se inscreve no canal, deixa um joinha, já vou terminar daqui a pouquinho, vou fazer um resuminho e vou terminar. Manda esse vídeo para outras pessoas, ajuda o nosso canal aqui a crescer. Faz um comentário, faz uma pergunta, quem sabe a sua pergunta não vira um vídeo, né? A espiritualidade, ela não impressiona com discursos bonitos, nem com empolgação momentânea. A espiritualidade, ela assim, ancora na constância, na disciplina e na entrega. Olha que lindo. Estar numa corrente mediúnica é servir antes e depois e durante, né, da gira, compreender que o trabalho não começa na incorporação, honrar o chão. Você não deve entrar numa corrente só porque você vai um dia incorporar, né? Pelo amor de Deus, não faz isso com você, pelo amor de Exu, né? Honrar o chão, o espaço e as pessoas, né? O chão que um dia você pisou, se você não quiser mais, só vai embora para viver a sua vida, gente. Não cria confusão, não. Reconhecer o valor da cambonagem, né? Tanto que é gostoso cambonar, tanto que você aprende, né? Se eu pudesse cambonar de novo, eu ia querer. Sustentar um compromisso, mesmo quando não é confortável, e continuar indo para a gira, mesmo com problema em casa, mesmo com dificuldade financeira. Você acha que o dirigente, todo dia que tem gira, ele está super morrendo de vontade de ir? Às vezes ele não está. Às vezes ele está indo porque ele assumiu aquele compromisso, às vezes ele também tem problema. Então, achar que só a minha vida está ruim e a do outro não, é muito ser egoísta, né? É muito, mas é muito mesmo. Ser egoísta e olhar só para o meu próprio umbiguinho, só para a minha própria dor, né? Olhar que todo mundo ali que sai de casa para ir naquela gira, naquele momento, tanto as pessoas que vão ali servir na corrente, quanto o pessoal da assistência que escolheu, seja por qual motivo for, estar ali naquele momento da gira, isso é muito querido. Porque, olha, ele podia estar fazendo 1000 coisas, por exemplo, lá no Água de Iemanjá, que é de sábado. Podia estar fazendo 1000 coisas, mas ele escolheu estar ali. Ó, quem entende isso, permanece. Quem não entende, quem ainda acha que a espiritualidade tem que resolver sua vida, igual papai e mamãe, se frustra. Se frustra com o dirigente, se frustra com a casa, não consegue ouvir uma palavrinha que acha que ele está brigando comigo, olha o que ele falou, que coisa horrível, né? Ao invés de olhar para o próprio rabinho, para o próprio umbigo e entender por que é, né? Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser mal educada com você, né? E nem que você tem que ficar levando desaforo, e nem abaixar a cabeça, né? Se proteja, olha Exu, né? Exu, não, Exu no sentido assim, de olha as virtudes de Exu, né? A não ingenuidade, a troca justa nas relações, né? E se não tá bom para você, tchau, axé e benção, vou embora viver minha vida, né? Porque a Umbanda não é lugar de expectativa pessoal, ela é um lugar de serviço consciente ao sagrado. Eu vou ficando por aqui. Se fez sentido para você, comenta aí o que você, qual foi o aprendizado que eu mais trouxe, né? Que eu tô voltando agora a gravar esse vídeo, que eu sempre fiz isso, né? Gravar vídeo, essas coisas. E não sei, que agora me deu um negócio que eu não queria mais, mas aí eu bati o pé e falei, não, eu vou fazer. Um beijo grande para você, muito axé na sua vida e muita gratidão. Gratidão.